É muito importante a gente lembrar que São João del Rei é uma cidade histórica, uma cidade barroca. E as cidades barrocas, de uma maneira geral, elas estão baseadas num ritual que vem desde o século XVIII. Elas são ritualísticas. E isso se deve particularmente ao fato de que as cidades barrocas têm uma tradição religiosa muito forte. E, portanto, as festas religiosas, elas são ritualísticas pela sua própria natureza. Então, quem mora em São João del Rei, desde o começo, está envolvido por um clima barroco, né? Uma maneira de viver, né? Que é muito ritualística e muito teatral, né? A igreja, na verdade, a religião católica, ela sempre foi muito ritualística. E, portanto, por essa razão, você já está dentro do teatro. Quem está morando em São João del Rei ou vivendo em São João del Rei está dentro do teatro. Há umas coisas também mais interessantes. Em cidades barrocas, particularmente em São João del Rei, existe uma espécie de culto da morte. O culto da morte é uma coisa que pesa sobre a cidade. É uma cidade em que os sinos falam. Os sinos dão notícia de tudo, tem um código especial. Os sinos de São João del Rei dizem para as pessoas o que está acontecendo. E quando a gente é criança, uma das primeiras coisas que a gente tem como um caminho direto da infância é tocar sino. Você tem que passar pelas torres, você tem que saber repicar o sino, tem que saber dobrar sino. Isso é fundamental. E, obviamente, criado numa família muito católica, o caminho natural também é você acabar sendo coroinha também. Então, foi tudo isso que eu fiz, né? Eu fui para as torres, eu toquei sino, né? E ali eu aprendi um bocado de ritmo. Tocar sino para você ter ritmo. Então, a gente aprende a ter ritmo. E aí vem, entendeu? Por que que depois, né, muito tempo depois, eu ia gostar tanto de carnaval, de bateria, né, de percussão, né? Exatamente por causa dessas coisas que estão tão longínquas na vida da gente, né? Já nessa época, quando eu era menino ainda, por causa dessa coisa de religião, eu já comecei a fazer teatro na minha casa mesmo. Evidentemente, eram coisas que eu repetia, que eu via na Semana Santa. Então, as coisas que eu via na Semana Santa, eu repetia em casa. Então, fazia sermão, né? Essas coisas assim que eram próprias, né? do próprio ritual da Igreja Católica. E de lá eu passei para o Colégio Santo Antônio. Aí então que exacerbou, porque no Colégio Santo Antônio era de padres franciscanos, holandeses, né? E uma das coisas que mais influenciou minha vida foi a minha passagem pelo Colégio Santo Antônio. O Colégio Santo Antônio era um ensino humanístico. Então, eles nunca se descuidaram. Nós tínhamos canto, né? Nós tínhamos aula de canto, nós tínhamos banda dentro do colégio, passava cinema toda terça-feira, tinha filme, né? Então, e tínhamos um grupo de teatro. Então, tinha grupo de teatro. Evidentemente, as peças que eram feitas eram horríveis, porque eram peças que eles mesmos traduziam, eram comédias holandesas, que não tinha nada a ver com o nosso humor, obviamente, né? Mas que era o que tinha para fazer, né? Então mas estava fazendo teatro. E aí o gosto, a gente estava pegando gosto por essas coisas, né? Da cultura de uma maneira geral. E tinha uma belíssima biblioteca no Colégio Santo Antônio, onde eu li todos os clássicos nessa época, que eu estava no colégio, porque quando eu estava no Colégio Santo Antônio, eu era interno no colégio. Então eu passava o tempo todo dentro do colégio, porque meus pais não moravam mais em São João del Rei. Meu pai é militar e cada hora está num lugar, né? Então eu fui criado com as minhas tias. E aí, nesse caso, né, eu já estava na adolescência, a adolescência é sempre mais complicada, então me deixaram preso. E eu fui para o colégio interno. As pressões naquela época eram ou você, para se formar, ou você ia para engenharia, ou você ia para direito, ou você ia para medicina. Ou então era padre. Isso também é verdade. Em São João del Rei tinha isso também, tinha um problema das vocações sacerdotais, né? Mas esse não era muito meu caminho, não, né? Moleque como eu era, não dava para ser padre. Então eu tinha que escolher uma dessas três. Eu escolhi medicina meio por falta de opção. Falei, eu acho que eu vou para medicina. Engenharia não dava para mim, não, direito também não queria. Acabei indo para medicina. Vim para Belo Horizonte em 1950.
eu chego em Belo Horizonte em 1950 para fazer o curso de medicina, fazer o vestibular, né, e fazer o curso de medicina. Mas eu já trazia dentro de mim o problema do teatro. O germe do teatro já estava dentro de mim, eu já tinha feito teatro o tempo todo no Colégio Santo Antônio, eu já tinha lido praticamente, né, as peças do Shakespeare, eu já conhecia uma literatura, né, teatral, universal, né, e conhecia também os autores brasileiros, então eu já tinha uma formação, digamos assim, teatral, né, incipiente, evidentemente, mas conhecia alguma coisa, né. E logo que eu chego em Belo Horizonte, em 1950, eu já chego para procurar o pessoal de teatro, né? A década de 50 em Belo Horizonte é uma década muito sui generis, porque é uma década onde há um vazio cultural. A geração intelectual mineira que respondia pela cultura em Belo Horizonte tinha, na verdade, se transferido para o Rio de Janeiro. Essa geração é a geração do Paulo Mendes Campos, é a geração do Carlos Drummond de Andrade, é a geração do Fernando Sabino. Essa geração toda, ela foi para o Rio de Janeiro, ela sai de Belo Horizonte. O remanescente é o Hélio Pellegrino, etc. O remanescente que estava aqui dessa geração era João Etienne Filho. Esse era o remanescente que estava aqui. Então, com a saída desse pessoal para Belo Horizonte, havia um vazio praticamente cultural na cidade. Tudo estava por fazer de novo. Tinha que começar tudo de novo. A única coisa que não tinha que começar a fazer era só artes plásticas. Porque no tempo de Juscelino prefeito, o Juscelino já tinha importado o Guignard. Então o Guignard chega aqui em 42. E o Guignard monta logo a sua escola de artes plásticas. Então as artes plásticas já estavam bem posicionadas. Mas não tinha nada em cinema, não tinha nada em teatro, não tinha nada em dança, a não ser, né, o Carlos Leite. Mas o Carlos Leite dava dança clássica, né? E todo mundo que gostava de dança tinha que se formar com o Carlos Leite. Entre os alunos do Carlos Leite, final da década de 40, estava um indivíduo chamado Klaus Viana. E o Klaus Viana, depois de ser formado pelo Carlos Leite, sai, né, do grupo do Carlos Leite e cria seu próprio grupo. Ele vai começar a dança moderna. Então ele cria, né, o balé Klaus Viana. E ali começa toda uma geração, década de 50. A única referência teatral que nós tínhamos aqui, na verdade, era João Sesquiati. Era a única referência que nós tínhamos, né, na década de 50. João Sesquiati, ele tinha nessa época o Teatro do SESI. Então ele fazia o Teatro do SESI. O Sesquiati era um diretor absolutamente minucioso, muito meticuloso nas suas montagens, gente de extremamente bom gosto e de alta sensibilidade. E, portanto, ele fazia um teatro de qualidade, era um teatro de qualidade. Ele fazia isso com atores, alguns convidados e outros que eram do próprio SESI, quer dizer, que eram operários, né, que ele levava e fazia essas peças. Mas ele só fazia clássicos da literatura dramática. O que ele fazia era Molière, o que ele fazia era teatro grego, o que ele fazia era Garcia Lorca. Então ele fazia grandes montagens desses textos, e era de graça. Era só para os operários mesmo, né? O teatro era para os operários. E isso ele tinha um público, portanto, né, um público espontâneo, e um público enorme, né? Porque ele não tinha problema, porque era tudo financiado pelo próprio Teatro do SESI. Havia um outro grupo de teatro aqui que chamava-se Teatro Mineiro de Arte, que era da Zuleika de Mello, que depois se transferiram para o Rio. Esse era um grupo meio profissional, né? Mas era um grupo que fazia também umas comédiazinhas, etc. E a gente se aproximou também dessas pessoas. Mas o mais importante disso para nós, que logo começamos a nos entrosar, e foi quando eu conheci Carlos Kreber, que eu conheci o João Machner, o Ítalo Mudado, né? Esse pessoal todo que nós juntamos para poder pensar em teatro, o que nós queríamos mesmo era criar um curso de teatro. Não era fazer um grupo de teatro para fazer peças de teatro. Nós sentimos a necessidade de ter um curso de teatro. Precisa ter um curso de preparação de atores.
Esse era o ponto-chave para você começar a pensar em fazer algum grupo de teatro sério, né? Porque nessa época já existia, né, uma única escola de teatro no Brasil, que era a Escola de Arte Dramática de São Paulo. E a gente conhecia, sabia do trabalho que estava fazendo lá em São Paulo. Então era isso que nós precisávamos. Precisávamos criar o teatro universitário. TV Itacolomi estava no ar. Então tinha muita gente, né, que foi para a TV Itacolomi, né, para constituir o cast da TV Itacolomi, né, que trabalhava lá e fez um trabalho fantástico, pioneiro no Brasil inteiro, porque eles faziam o Grande Teatro Lourdes, eles faziam até novelas, né, faziam Garrafa do Diabo, etc, etc. Mas havia uma diferença. Esse pessoal era profissional. Nós éramos amadores. E nós não tínhamos nenhuma relação com essa gente da TV Itacolomi. Nós, pelo contrário, nós os detestávamos. Aquilo era gente que trabalhava em teatro por dinheiro. E isso para nós era uma coisa absolutamente incompreensível. Teatro não é uma coisa que se faz por dinheiro. Arte não se faz por dinheiro. Então aquilo para nós era uma coisa que não tinha nada a ver com a nossa realidade. Nosso problema era teatro, era outra coisa. Aquilo ali não existia. Depois também, quando a gente fala assim, a TV Itacolomi, nós também não tínhamos nem chance de ver. Quem é que tinha televisão? Só quem tinha muito dinheiro que tinha televisão. Nós não tínhamos dinheiro nem para tomar uma pinga. Né? Mal podia tomar uma cerveja. Como é que nós íamos ver televisão? Você mal via. Você via televisão filando televisão quando existia alguma em algum lugar que você ia lá para ver, você nem via. E não tinha relação com essa gente. E eles eram ídolos na cidade, na verdade, e faziam um belíssimo trabalho, né? Isso tudo veio de uma incompreensão juvenil, né, que quem tem 18 anos não consegue entender, não tem maturidade para entender o que estava acontecendo. Pelo contrário, nós devíamos estar juntos lá com esse pessoal. Não, nós estávamos separados, né? Eles lá, eles eram os astros e nós batalhando para fazer um curso de formação de atores. Em 1953, houve uma primeira tentativa de fazer o teatro universitário. Chamou-se um diretor chamado Vicenzo Spinelli, que era professor na escola na Faculdade de Letras, para poder fazer a primeira peça do teatro universitário. Não era um curso de formação de atores, era uma peça que o teatro universitário, assim chamado, ia fazer. Com muita pompa, isso foi lançado na cidade, o espetáculo foi feito no Instituto de Educação. Eram duas peças que foi feito pelo Teatro Universitário, dirigidas pelo Vicenzo Spinelli. Uma das peças era um alto medieval, que depois nós descobrimos que era escrito pelo próprio Vicenzo Spinelli. Não tinha nada a ver com o alto medieval. Vicenzo Spinelli pegou o dinheiro da bilheteria e se mandou para a Itália no dia seguinte. Então aí isso foi o começo do Teatro Universitário, foi fantástico, né? Começou mal. Né? Eu não estava nessas duas peças. Eu não acreditei naquilo e não entrei. Mas o Ítalo Mudado estava, o Carlos Kreber estava nesse espetáculo. Com esse tipo de coisa assim, que começa dessa maneira, piorou a situação, ainda complicou mais a situação, né? Então foi só em 56 que a gente conseguiu, né, que a reitoria realmente resolvesse constituir um grupo de pessoas que fosse o teatro universitário, e entregou a direção para o Carlos Kreber. Aí era uma diretoria, a gente já tinha uma diretoria, era eu, o Carlos Kreber, o João Martin, o Domingos Muchon, e que éramos os diretores do Teatro Universitário. Não era um curso, era para fazer peça de teatro, né? E nós fizemos as primeiras peças, né, do teatro, que foi Nossa Cidade, um texto do Thornton Wilder, que foi feito em 56, né, que foi feito no Teatro do Isabella Hendricks. Nesse ano de 1905, começo de 57, nós resolvemos fazer uma exposição no Automóvel Clube de um cenógrafo que tinha trabalhado muito para o Sesquiate, chamado Sansão Castelo Branco. Morreu muito cedo. Mas os cenários dele estavam no Sesquiate.
Então nós fizemos uma grande exposição da cenografia do Sansão Castelo Branco. Nessa exposição apareceu, para ver essa exposição, o embaixador Pascoal Carlos Magno. Pascoal Carlos Magno estava vindo da Itália. Ele tinha sido embaixador no Vaticano, em setembro de Juscelino. Então ele veio para ver essa exposição. Pascoal Carlos Magno já estava atuando de uma maneira muito presente na criação dos chamados teatros de estudantes no Brasil inteiro. Ele era um agitador cultural. Conversamos com ele sobre a possibilidade de criar um curso de formação de atores, mas nós precisávamos de uma pessoa para dirigir isso. Tinha que ter alguma pessoa com gabarito, com conhecimento, que pudesse dirigir uma escola de teatro. Ele falou, acho que eu tenho um rapaz certo para isso aí. É italiano, né? Eu conheci na Itália, em Roma, e ele está disponível. Eu vou consultar ele para ver se ele pode vir para tomar conta do teatro universitário. Assim foi feito e o rapaz aceitou. Ela chamava-se Justino Marzano. Veio Justino Marzano. E eu com o Carlos Crepo fomos recebê-lo no Rio de Janeiro. Nós éramos muito amigos do Tony, do Celli, que era nessa época casado com a Tônia Carreiro, porque eles faziam muitas temporadas aqui. Nosso aprendizado era feito assim. Era aprendizado porque naquela época fazia muitas temporadas, os grupos do Rio faziam temporadas aqui em Belo Horizonte. E não é como essas temporadas que nós vemos hoje, de quinta para domingo, não. Às vezes ficava o mês inteiro aqui, fazendo 2, 3 peças. Então, não tinha televisão ainda, né? Eles não estavam na televisão, estavam todo mundo no teatro só. Então a gente levou o rapaz lá para o Celli, o Celli conversou com ele para explicar para nós, porque nós não conhecíamos a pessoa, né? Falou, ó, o rapaz é legal, acho que tem bastante formação, tem cultura e tal, mas vocês vão ter um certo problema, porque ele não entende nada do Brasil. A cabeça dele é europeia, né? Então ele vai ter problemas aí porque o rapaz é complicado, né? Bom, tudo bem, e ele veio. Justino Marzano veio, aí a reitoria deu a ele um ordenado, alugou uma casa, que é na esquina da rua Gonçalves Dias com o Brasil, onde hoje tem um prédio fantástico. Ali era um chalezinho de 2 andares, ali era a sede do Teatro Universitário. E ali começou o Teatro Universitário como um curso de formação de atores. Mas só tinha esse professor, só tinha o Justino Marzano, ele dava aula de tudo, inclusive de dicção, uma coisa interessante, né? Da aula de dicção, um sujeito não sabia falar português, dando dicção para nós, assim, muito interessante. Mas tudo bem, nós vamos lá, fazer pelo menos exercício, fazer, né? O Justino Marzano fica de 57, faz um espetáculo monumental para aquela época, chamado Crime na Catedral, que foi feito no Instituto de Educação. Era um espetáculo fantástico para a época, né? Era uma coisa tão incrível esse espetáculo, que só de figurante tinha 40, todos da Polícia Militar. Eram figurantes só da Polícia Militar, todos vestidos a medieval, que é uma peça do T.S. Eliot sobre o assassinato do bispo de Cantuária. Então é um espetáculo monumental, que evidentemente deu um prejuízo fantástico, né? Incrível. O senhor Justino Marzano não mediu gastos. A reitoria deu um tanto de dinheiro, mas era só 50% do que gastou-se para poder fazer. Então o Teatro Universitário ficou numa situação precária, né? E nós, da diretoria, né, e brasileiros, é que saímos atrás para poder pagar essas dívidas, né? Alguns nunca receberam, como por exemplo o pai do Carlos Kleber, que tinha feito o cenário, nunca viu um centavo, né? Então tinha várias pessoas aí que nunca viram nada, né? Não deu para pagar, né? Eu fazia até livro de ouro. Livro de ouro dentro da Faculdade de Medicina, eu saía com livro de ouro para pegar dinheiro para poder pagar as dívidas do Teatro Universitário dessa peça. Então, as nossas divergências com o Justino Marzano começaram aí, logo depois do Crime na Catedral. Logo em seguida, em 58, já isso foi em 57, em 58, o Pascoal Carlos Magno convida, porque ele tinha visto o espetáculo e tal, convida o Teatro Universitário para fazer a abertura do Festival Teatro Estudante em Recife, dentro da igreja de São Pedro, para poder fazer o Crime na Catedral dentro da igreja. Então, o seu Justino Marzano imediatamente fala assim, bom, nós vamos parar as aulas, porque nós vamos começar a ensaiar outra vez o Crime na Catedral para poder fazer essa apresentação lá em Recife. Aí, nós que éramos da diretoria, falamos, não vamos não.
nós não vamos fazer esse espetáculo em Recife, nós não vamos interromper as aulas. Você veio aqui foi para fazer um curso de formação de atores, nós mal começamos o curso, porque você já começou fazendo peça, né, em vez de dar aula, e agora nós queremos aula e a pessoa tem que formar. Então ele pediu demissão. Ele pediu demissão, nós aceitamos a demissão, mandamos para a reitoria dizendo que você estava demitido, né, tinha pedido demissão e que, portanto, nós tínhamos que arranjar outra pessoa. A reitoria fez exatamente o oposto. Manteve o Marzano e nos demitiu. E aí, né, nós fomos criar o Teatro Experimental. Ensaiava na casa do João Mastro, que era ali na Afonso Pena, né? Para fazer peça, né? A gente se apegou às Amigas da Cultura, né? que na verdade foi uma grande força nesse começo do teatro experimental. A primeira peça que nós fizemos foi uma peça infantil, né? Que foi o Pluft Fantasminha. Era a primeira vez que se fazia Pluft Fantasminha em Belo Horizonte. Aliás, das primeiras vezes que se fazia peça infantil, ninguém fazia peça infantil em Belo Horizonte nessa época, né? Isso foi em 59, né? Nós começamos o teatro experimental, né? O Marzano ficou no teatro até 61. Em 61 houve um inquérito, né? E ele foi expulso, né, do teatro universitário. A reitoria rescindiu o seu contrato, né? Houve um inquérito fantástico, que o Diário da Tarde publicou todas as coisas do inquérito, era um negócio terrível, uma série de irregularidades, etc. E ele foi embora. E vem para o Teatro Universitário a Aide Bittencourt, indicada pelo Sábato Magaldi, para ficar no lugar do Justino Marzano, que foi embora para São Paulo. E ela vem para cá. Quando ela vem, ela me chama para ser, né, professor no Teatro Universitário e, ao mesmo tempo, diretor administrativo junto com o João Etienne Filho. Então, o grupo do Teatro Experimental volta todo para o Teatro Universitário para acabar o curso que tinha começado. Em setembro de 62, eu fui para os Estados Unidos para fazer a minha especialização. Lá, fiz minha especialização em microscopia eletrônica, que era uma coisa que estava começando no mundo, né? Microscopia eletrônica. Eu fui fazer essa especialização, fiquei 2 anos nos Estados Unidos. Eu voltei no fim de começo de 64. Né? Nesse período, o pessoal do teatro experimental tinha se formado no teatro, né? Então, quando eu chego em 64, nós começamos de novo a carreira do teatro experimental, né? O Jonas Bloch se forma na segunda turma do teatro universitário e cria um grupo chamado Quarta Parede, mas só faz 2 espetáculos no Quarta Parede. E logo ele se encontra comigo e ele vem para o teatro experimental. Aí nós começamos a trabalhar juntos, né, no teatro experimental. E logo depois de ter feito o Escurial, ele dirige o Halloween, e aí então nós resolvemos fazer uma peça sobre Minas Gerais. Aí então, em 1967, nós vamos fazer Minas Gerais, né? Nesse tempo, o Teatro de Arena em São Paulo estava começando uma sequência de espetáculos de colagem. Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, etc. Era o modelo, era uma fórmula, né? Eu fui para o Rio de Janeiro com a Maria Amélia, minha mulher, para ver um espetáculo do Vianinha, que chamava-se Meia Volta Vou Ver. No meio desse espetáculo, que também era um espetáculo de colagem, tem um trecho em que se fala o Manifesto dos Mineiros, né, da Revolução de 30. Então, quando eu saí, a Maria Amélia falou comigo: eu tenho a impressão, você viu o efeito que tem aquele manifesto? Né? Porque nós já estávamos em pleno, né, período revolucionário. Né? A revolução estava aí. Falei: você viu aquele impacto que tem aquele coisa? Eu tinha a impressão que nós precisamos fazer uma peça sobre Minas Gerais. Aí quando eu voltei, eu falei com o Jonas e nós começamos a escrever Minas Gerais. Que na verdade, você estava falando de Minas, mas na verdade não era Minas, né? O que você estava falando era o que estava acontecendo no país naquele momento, né?
Porque na medida que você vai correndo a história de Minas, você vai descobrir paralelos, analogias, que serviam como uma luva para aquele momento que você estava vivendo de repressão, né? E de falta de liberdade, né? Era um inferno, na verdade, era um terror. Começou aqui. Pesa demais a lembrança. Impossível apagá-la. Começou aqui. O rastro fica no asfalto, fica na serra e no vale, fica na pele e na frase. Começou aqui. Seja qual for o destino, seja qual for a chegança, seja qual for o abismo, seja a morte da esperança, seja a vida que se espera, seja o fim, seja o começo, seja uma ponta de lança, seja o punho da espada, seja a fartura e a miséria, seja o caos, seja a faísca, seja o concreto e espuma, seja a pesada vigília, seja a leveza da pluma. Ninguém esqueça o que houve, que a história tudo registra. Começou aqui. Começou aqui. A primeira fase experimental é experimental mesmo. O que nós estávamos fazendo era os autores de vanguarda da Europa. Nós estávamos fazendo era Beckett, Ionesco, Arrabal, Gelderode, era isso que nós estávamos fazendo. Então, de uma certa maneira, você vê que a atuação política do teatro experimental, ela começa a aparecer depois da Revolução de 64. Então, você vê que uma certa defasagem. Aliás, aqui em Minas foi sempre meio defasado. O pessoal já estava em São Paulo, Teatro de Arena, já estava fazendo peças de cunho muito social e muito político. Porque eles estavam dentro do período pré-revolução, que foi 62, 63, é que foi o período das reformas, a grande batalha ideológica se travou em 62, 63. A revolução, quando ela chega em 64, né, Minas antes disso, havia um certo movimento, mas o teatro não tinha se incorporado a essa batalha em 62, 63, não. É depois de 64, quer dizer, depois da Revolução, é que você começa o período da resistência à ditadura. Então aí, com a peça Liberdade, Liberdade, que surge do Milor Fernandes, né, que surge no Brasil inteiro, e que passou pela censura, porque a censura ainda não era tão rigorosa no começo, né, e por isso nós pudemos fazer essa peça sobre Brecht, que é em 66, 2 anos depois da Revolução, e Brecht era um condenado, digamos assim, pelo regime militar. E nós fizemos uma peça sobre a obra do Brecht, né? Então era um espetáculo, já era um espetáculo politicamente forte. Nós começamos a estar engajados agora, de uma vez por todas, no processo político. Agora era fazer comício, não era teatro. A censura fica rigorosa depois de 68, depois do AI-5. Mas, de qualquer maneira, havia censura. Você era obrigado, né, a levar o texto para censura, etc, etc. Né? Você tinha que fazer isso. Né? Então, o Rol Minas Gerais ainda passa na censura. O problema é que você pega, por exemplo, um manifesto do Barão de Cocais de 1842, se você lê o que está escrito no manifesto, ele só é um libelo contra a repressão, contra a opressão. Só que é de 1842. Então você falava aquele texto, mas não dizia de quem que era. Você falava aquele texto, só no final que você falava, Barão de Cocais, 1842. Então a censura não cortava. Mas o público que estava lá entendia o que nós estávamos querendo dizer direitinho, né? Mineiros, quando a pátria periga, é dever de todo cidadão correr em sua defesa. Vós bem sabeis, mineiros, a facção astuciosa que se apossou do poder e o que ela faz e tem feito. Tem posto em ferros nas masmorras cidadãos distintos e beneméritos, só pelo crime de não pertencerem à opinião dominante. Acabaram com a liberdade dos cidadãos, com suas garantias constitucionais. A imprensa é perseguida, os escritores refugiaram-se. Homens que pela lei nenhuma culpa tinham foram processados e levados às cadeias, ou buscaram na fuga o único meio de salvação. A casa do cidadão
deixou de ser para ele o asilo mais sagrado e inviolável, porque no centro mais recôndito das famílias penetram os agentes da polícia. Se o cidadão brasileiro fosse livre votar em quem quisesse, conviria esperar ainda pelo resultado das eleições. Mas o que é lícito esperar, depois que o governo se arrogou o poder de até alterar a legislação que regula o modo de se fazerem eleições? Não descansemos, pois, mineiros. A justiça de nossa causa é evidente. Seu triunfo será infalível. Bom, isso em termos, porque quando nós fomos fazer esse espetáculo, Ó Minas Gerais, em Brasília, né, que já foi em 68, começo de 68, nós fomos fazer em Brasília, porque Ó Minas Gerais fez um sucesso enorme, ficou 2 anos em cartaz, fez temporada no Rio, né, fez temporada em São Paulo, nós fomos para Brasília. Em Brasília, Juscelino nessa hora já era inimigo, público número 1 da Revolução. E nós estávamos em Brasília, que foi criada por ele. Então o nome de Juscelino era proibido falar. Então tinha um trecho na peça do Ó Minas Gerais, em que você falava uma carta que o Juscelino escreveu no exílio, em Nova York, no Natal. Então ele tinha escrito uma carta inócua, não é uma carta política, é uma carta sentimental, de saudade do Brasil, etc., de quem está curtindo no exílio, né? E muito bem feita, muito bem escrita, que tinha sido, inclusive, publicada nos jornais, né? Até aqui em Belo Horizonte foi publicado no estado de Minas essa carta. Então a gente lia essa carta, né? no coisa. Mas não podia falar o nome de Juscelino. O fundo musical era o Peixe Vivo. Então você identificava de quem que era a carta imediatamente por causa do Peixe Vivo. A trilha sonora era do Peixe Vivo, né? Então você identificava facilmente. O dia de Natal amanheceu triste. São 2 horas da tarde e a noite já cobriu a cidade. Não se veem senão as luzes fosforescentes dos carros e dos anúncios. Ontem tive uma surpresa comigo mesmo. À noite, por volta das 7 horas, senti uma solidão mortal. Não conseguia atender a telefonemas sem quebrar a emoção, porque esta me impedia de falar. Uma tristeza pesada, bruta, dolorosa, invadiu. Por que está acontecendo isso comigo? Nova York é uma cidade constituída de rinocerontes de aço. À noite, há muita luz que sai dos olhos dos animais, mas que em nada altera o panorama da solidão. Em Brasília, isso tinha sido feito aqui. O Juscelino viu a peça aqui, num teatro da imprensa oficial. Ele foi ver, inclusive depois chamou todo o elenco inteiro, jantamos junto com ele, depois do espetáculo, né? Quando ele entrou no teatro, né? Ele já entrou no comecinho da peça, nós tivemos que interromper, porque todo mundo levantou, bateu palmo. Quer dizer, naquele momento, Juscelino era um símbolo de resistência contra a ditadura, né? Mas em Brasília, como lá não se podia ter nada, nenhuma referência, a censura, né, percebeu a nossa julgada. Então eu fui conversar com o general que fazia a censura, e ele falou comigo, olha, esse negócio aqui você vai ter que escolher. Ou você corta a carta, ou você corta o Peixe Vivo. As duas coisas juntas não vai aparecer, não. Eu falei, não, tudo bem, então corta o Peixe Vivo. Eu cá comigo pensando, está cortando uma música do folclore. Uma música folclore de domínio público, que o Brasil inteiro conhece, mas tudo bem. Corta, então, deixa a carta, corta o som. Aí cortou. E aí, evidentemente, eu saí de lá e fui para as televisões. Ó, censura cortou uma música folclórica. Está cortando uma música de domínio público, isso é um absurdo, né? E aí tudo quanto é jornalista deu isso aí, no dia seguinte, de manhã cedo, já estava em todos os jornais. A censura cortou uma música do folclore mineiro, conhecida, né, de domínio público, não sei quantos anos tem, isso é um absurdo, né? Aquele negócio todo, né? Quando foi na hora do espetáculo de noite, né, quando eu comecei a ler, eu e Jonas que lia a carta, né, quando nós começamos a ler, o público cantou o Peixe Vivo.
Isso foi a maior emoção que eu já tive no teatro, foi uma coisa fantástica, né? Tivemos que parar o espetáculo, porque a gente estava chorando, né? Porque o público cantou o Peixe Vivo. Olha que coisa fantástica, né? Foi um momento incrível, né? Um dos momentos mais emocionantes que eu já tive no teatro foi esse, em 1968, em Brasília, por causa do Roald, Minas Gerais, né? Nesse momento estava aparecendo no Rio de Janeiro um diretor novo e um cenógrafo também novo, que estavam fazendo uma linha de experimentação muito interessante no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Chamava-se Amir Haddad. O Amir Haddad, junto com Joel de Carvalho, que era um cenógrafo incrível. E nós fomos, eu e Jonas, fomos ao Rio ver o espetáculo deles, que era uma peça grega, mas com uma montagem completamente contemporânea, chamava-se Agamenon, e convidamos os dois para poder montar uma peça para nós em Belo Horizonte. E eles dois toparam, enfim, né? Vieram para Belo Horizonte para fazer isso e fizeram Numância, né? Que é uma peça do Cervantes, que conta a história de uma resistência, da resistência de uma cidade, da cidade de Numância, na Espanha, no tempo do Império Romano, né? Os romanos, era a última cidade da Espanha que ainda resistia aos romanos. Os romanos fizeram um cerco na cidade que durou 7 anos. E cavaram um fosso em torno da cidade, né, para poder fazer com que a cidade se entregasse. A cidade não se entregou e optou pelo suicídio coletivo. É um fato histórico, né? Então, todos os habitantes de Numância se suicidaram, né? Quando os romanos chegaram dentro da cidade, não tinha nenhum sobrevivente mais, né? Cervantes pegou esse tema e fez uma grande peça chamada Numância. Para nós, caía a sopa no mel. Era exatamente o que nós precisávamos. Uma peça falar sobre a resistência, a necessidade de resistir, né? Só que a encenação era totalmente contemporânea, né? Os numantinos eram só estudantes, né? E os romanos eram todos eles vestidos de armaduras, todas brancas, né? Como se fosse a verdade, né? a moralidade, né? Eram todos eles, mas todos cheios de pontas. As roupas tinham todas cheias de pontas, assim, né? Quer dizer, é uma moralidade falsa que fere, né? que ataca, que agride, né? Era um espetáculo monumental. Nós estávamos fazendo a peça, né, quando o AI-5 foi publicado. As duas primeiras peças que o AI-5 publicou no Brasil, que proibiu no Brasil, foram Roald, Minas Gerais e Numância. As duas peças. Caso que Numância, nós tínhamos gasto todo o dinheiro que nós tínhamos recebido, ganho em Roald, Minas Gerais, para fazer Numância. A peça estava preparada para viajar, era um grande espetáculo, um monumento de espetáculo. Naquela época, avançadíssimo, muito além do que estava sendo feito no Rio, em São Paulo. Era um grande espetáculo, de espetáculo total, envolvia a plateia toda, era uma coisa de louco. Marília foi todo transformado num outro cenário, era o teatro inteiro, né, era envolvido pelo cenário, etc. E ele já estava com as datas marcadas, o primeiro lugar é Brasília, mas já estava para ir para o Rio, para São Paulo, para Recife, para Salvador, estava tudo marcado, né? Foi um prejuízo total, né? Quer dizer, nós tivemos que começar tudo do zero outra vez, porque foi proibido de imediato, né? O AI-5 proibiu de imediato, as duas peças. Com o AI-5 recrudesce muito a censura, fica mais violenta, muito mais difícil. Você parte aí para fazer a metáfora, aí não tinha mais jeito. Aí é a metáfora mesmo. Então você começa a fazer peças que aparentemente não tem nada a ver, né? Mas são clássicos. Então é a hora que você faz Pequenos Burgueses, né? Você vai fazer Garcia Lorca, né? Casa de Bernarda Alba, que é uma ditadura dentro de uma casa, né? Mas tá aí, é tudo que você queria dizer, né? Que isso a censura não podia cortar, né? Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo no teatro, década de 60, né? Final da década de 60, ao mesmo tempo que está acontecendo no teatro, eu descubro um outro veio para poder resistir à ditadura. Há duas vertentes. Uma é a escola de samba em São João del Rei, porque essa não tem censura. Escola de samba, eu descobri que censura, ninguém pedia nada para a escola de samba, então você podia fazer o samba e podia fazer a escola. Quando via, só via no dia do desfile, já estava o fato consumado. Então não havia mais como proibir, né? Porque você não sabe o que vai acontecer antes, né? E por outro lado, eram os espetáculos de Semana Santa. Eu descubro que Semana Santa é ótimo para poder falar o que você queria. Porque você fala da morte de Cristo,
Mas tem Judas, você tem uma opção de coisas, né? É um sacrifício aquilo ali, né? É de uma certa maneira uma agressão. Então eu começo a fazer uns textos na Semana Santa que são reflexivos. Fala sobre o Cristo, mas na verdade não é exatamente sobre aquilo que você está falando. A história que está passando lá no palco é a vida do Cristo. São os quadros da vida do Cristo. Mas o texto, né, que era todo gravado, que era grandes espetáculos de praça pública, né? Grandes espetáculos, fazia na frente da rodoviária, um palco de 60 metros, né? Depois na Praça 7, depois no campo do Atlético, fiz vários, né? E o texto era censurado pela igreja, né? Pelo bispo, obviamente, e pela censura. Ora, se o bispo aprovava, a censura não ia, né? Então, você falava, né? Então, você vai falar sobre a traição do Judas, você fala que o espião janta conosco, o espião está sentado à nossa mesa, na ceia, aquele negócio todo. O espião era o dedo duro, que estava aí na Revolução, né? O artigo 477, que punha espião dentro das universidades, né? Então você falava tudo que você queria falando de Cristo, né? Então, e na escola de samba a mesma coisa. Escola de samba, nem os componentes da escola de samba não sabia. Mas você estava fazendo uma letra de samba que era altamente politizada, né? E a escola de samba que eu comecei a fazer era gráfica. Ela era cheia de estandartes, com letreiros, uns letreiros enigmáticos, né? Umas perguntas estranhas que apareciam, referente ao enredo, mas, né, no fundo você sabia o que era. Você fazia uma escola sobre Diamantina, por exemplo, sobre JK, né? Diamantina. Então você punha a viola, a consola. São umas perguntas desse tipo assim, entendeu? Umas coisas estranhas que você fazia, né? Você contava a história do garimpeiro Isidoro, por exemplo, que foi um sujeito assassinado em Diamantina no século XVIII por causa de contrabando de diamante, né? Na verdade, foi massacrado, né? Então, você fala, o garimpeiro Isidoro foi brutalmente assassinado, né, pelo poder. Você falava assim. Aí eu fui parar no DOPS por causa desse negócio de escola de samba, né? Em 72, eu tinha feito um enredo que chamava-se Castro Alves, né? Pé de passagem. Era para falar de Castro Alves, da abolição da escravatura. Quer dizer, de novo, era sempre alguma coisa referente à repressão, né? Alguma repressão qualquer. Então você estava homenageando Castro Alves, o abolicionista, né? E essa peça tinha sido feita, escrita uma peça pelo Garnieri, em São Paulo, que fez um grande sucesso, chamava Castro Alves Pé de Passagem. Então eu fiz o enredo da coisa, era essa, Castro Alves Pé de Passagem, né? Só que tem que a letra da música era uma letra absolutamente política. Você falava de Castro Alves, né? Mas você falava, quem visse a letra, você via nitidamente o que você estava querendo falar, né? Você dizia que Castro Alves estava precisando voltar, né? Que o povo estava esperando por ele de novo, que estava na hora de mandar fechar de novo as portas dos seus mares, arranca esse pendão dos ares, né? Tudo estava escrito lá na letra, entendeu? É óbvio, né? E na bateria, o pessoal usava uma camisa de manga bufante, de cetim, etc., estampado aqui a cara do Castro Alves. E atrás, porque nós estávamos em pleno movimento hippie, né? Tinha uma gíria que era muito comum naquela época. Então a gente colocou, atrás a gente colocou, Castro, estou na tua. A censura viu logo que esse Castro era Fidel, não era o Castro Alves, né? Então, mas isso eu não tinha pensado. Na verdade, eu tinha pensado em Castro Alves, mas eu só usava a linguagem hippie, que naquela época se falava muito de Castro, estou na tua, esse negócio de estar na tua era uma gíria. Então eu pus Castro, estou na tua. Eu não tinha pensado nisso, mas a censura pensou. Eu falei assim, esse camarada é Fidel Castro, né? E tinha a letra da música. Então quando eu saí de São Del Rey, cheguei aqui em Belo Horizonte, já encontrei intimação aí, para ir para o DOPS, né? Aí fui lá para o DOPS, fui recebido lá por um sujeito, né, numa sala. Aí o sujeito falou comigo, era um quartanista de direito, falou, precisamos conversar, umas perguntas, um negócio, etc. Então eu passei 3 meses, 2 vezes por semana eu tinha que ir no DOPS, às 4 horas da tarde, para conversar com esse camarada. Primeiro ele veio me fazer uma série de perguntas sobre a letra, aquele negócio todo, entendeu? E eu
eu fiquei em silêncio. Eu falei o mínimo possível, né? Não tinha nada a ver. Ele disse, não, ele falou, tem uma segunda intenção? Eu falei, não, não tem intenção. A intenção é essa aí, eu estou falando do Castro Alves, e ele não podia me provar que eu tinha uma segunda intenção, a segunda intenção estava nele. Não, e essa camisa aí, isso aí é Fidel Castro? Eu falei, mas não é, está escrito é Castro, isso aí é gíria de coisa. Quer dizer, ficou aquela enrolação, né? Isso no começo. Depois ele passou a fazer uma série de perorações, enormes explicações sobre guerra revolucionária, o que era inocente útil, uma série de coisas, falando sobre Marx, marxismo, etc. Eu falei, eu nunca vi falar nisso, não sei de nada, entendeu? Isso aí, eu espantado, que coisa impressionante, eu não sabia nada disso, entendeu? Então, teve umas ideias muito fuleiras a respeito de marxismo e comunismo, etc. Quando chegou no final, ele mandou assinar um termo lá que eu não pertencia a nenhuma organização clandestina, nem movimento subversivo, eu não pertencia mesmo, oficialmente não pertencia a nada. Então eu assinei aquele negócio e ele me mandou para o coronel Armando Amaral, que era chefe da censura federal. E eu fui lá. Aí, esse foi rápido. Ele falou comigo, senhor D'Angelo, eu vou te explicar uma coisa. Eu não quero mais amolação com esse negócio de carnaval em São João do Rei, não, entende? Eu fui colega do seu pai na academia militar. Eu não quero amolação nem para você, nem para o seu pai, nem para mim. Mas vamos fazer o seguinte, quando você quer fazer carnaval em São João do Rei, você me traga aqui a música que você vai fazer. Se eu liberar, está liberado. Se eu não liberar, você faz outra. É uma coisa simples. Aí nós não temos esse problema. Porque senão só vai dar amolação isso. Não é um acordo. Então, tudo bem. No ano seguinte, em 73, eu falei, bom, agora tem que levar para o coronel Amaral a letra, agora não tem mais jeito, né? E a letra, eu queria fazer de novo uma letra que desse alguma dica, né? Bom, eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou fazer 2 sambas. Um eu tenho certeza que não tem jeito, eu vou fazer direto, que aí não tem jeito, ele vai cortar mesmo. Eu levo a outra, né? Que ele fala assim, bom, já cortei uma, ele é capaz de soltar a outra, né? E assim foi. Levei as duas e foi direitinho. Uma ele cortou, né? E era um samba sobre uma história do carnaval. Né? Era só a história do carnaval. O enredo é sobre a história do carnaval. Contava a pequena história do carnaval. Só que a letra não falava bem sobre a história do carnaval. Falava que debaixo da fantasia tem um povo sofredor. Aí está o problema, né? Quer dizer, a música falava assim, tem palhaço, tem colombina, tem arlequim, tem pierrot, tem serpentina, mas tem também, debaixo da fantasia, gingando noite e dia, o meu povo sofredor, mas também tem. Aí, ó, esse era o negócio, né? Quando nós chegamos em 82, nós estávamos, na verdade, numa hora de virar uma página histórica, né? Porque tratava-se de ganhar uma eleição em Minas Gerais de qualquer maneira, porque a Revolução já estava dando sinais de podridão e de enfraquecimento. Os 3 estados importantes tinham 3 grandes candidatos naquela ocasião. Era o Tancredo aqui em Minas, Montoro em São Paulo e Brizola no Rio. E esse triângulo das Bermudas, que é fundamental para a Revolução, eles sabiam que não havia chance de ganhar em São Paulo, que o Montoro ia ganhar, eles sabiam que não iam derrotar o Brizola no Rio, então a Revolução concentrou suas forças todas em Minas Gerais para ganhar a eleição com Eliseu Rezende. Tratava-se, portanto, de ter uma batalha fantástica aqui em Minas para eleger o Tancredo. Gastou-se um dinheiro aqui, a Revolução gastou um dinheiro que não está no gibi. Nós chamávamos naquele tempo a campanha do Tostão contra o Milhão, porque era um absurdo que se fazia, né, para poder ter os votos. Mas o Tancredo ganhou a eleição. De uma certa maneira, isso aí praticamente tinha 18 anos, praticamente,
20 anos, praticamente, que nós estávamos afastados da política. A minha geração estava completamente afastada, porque nesse domínio da Revolução nós não tivemos vez nenhuma, né? Então era a hora, agora chegou a hora, né? Era a nossa hora, né? Em 82, quando o Tancredo chega no poder, era impossível você, sendo chamado para poder ajudar, é impossível não ir. Você tinha que ir, né? Você tinha que ajudar e tinha que estar perto disso, né? Tancredo me chamou para ser o superintendente, né, da Fundação Clóvis Salgado. E aí eu tive que ir, né? O Zé Aparecido foi nomeado secretário de Cultura, embora não existisse ainda a Secretaria de Cultura em 83. A Secretaria só foi criada oficialmente no fim de 83. O que existia era a Coordenadoria de Cultura. Como a Coordenadoria de Cultura ia acabar, porque no fim do ano ia passar a ser Secretaria de Cultura, o Tancredo não queria nomear ninguém na Coordenadoria de Cultura para depois ter que tirar o sujeito, porque o secretário já estava nomeado, que era o Zé Aparecido. Então eu tive que assumir as duas coisas. Então eu fui coordenador de cultura e ao mesmo tempo era superintendente do Palácio das Artes, um trabalho de cão, isso aí, né? Lá no Palácio das Artes, a minha preocupação maior, né, nesse ano, que eu só fiquei um ano lá, minha preocupação maior foi criar uma nova sala de teatro, que é a que está lá, é a sala do Sesquiate. E criar uma nova galeria, que foi a Arlinda Correia Lima, eu criei também nessa época, nesse ano que eu estive lá. O Zé Aparecido, quando assumiu, me chamou para ser o adjunto dele, na Secretaria de Cultura, né? E aí eu sair do Palácio das Artes e fui ser secretário adjunto do Zé Aparecido, com quem eu trabalhei nesse período, né? Depois o Tancredo foi para candidato à presidência, né? O Zé Aparecido foi para o Ministério da Cultura, com o Sarney, né? Eu fiquei na Fundação Tancredo Neves, que nessa altura a gente já tinha criado a Fundação Tancredo Neves, estava fazendo o arquivo do Tancredo Neves, a mãe da minha mulher é irmã do Tancredo Neves. Então a gente tinha uma relação, e é de São João del Rei, né? Então é tudo muito ligado. Você tinha uma dotação orçamentária na Secretaria de Cultura, você tinha dotação orçamentária que você podia distribuir para projetos culturais, né? Então não tinha lei de incentivo, não existia lei de incentivo, não. A verba, os patrocinadores eram diretos, o Estado tinha projetos culturais, e tinha política cultural, tinha projetos culturais para banda de música, para isso. Existia, inclusive, nessa época, um fundo chamado Fundo de Incentivo à Cultura, que era do BDMG. Esse fundo tinha sido criado no tempo, inclusive, foi criado no tempo do Aureliano Chaves. E esse fundo já existia. Nunca houve um caso de inadimplência, não era um fundo que você podia pegar dinheiro a fundo perdido. Era um tipo de empréstimo bancário que você fazia para fazer ampliações de ateliê, curtas de vídeo, teatro, dança. Quem utilizou isso aí nunca teve problema de inadimplência nesse fundo, não. Esse fundo foi terminado com o Nilton Cardoso, que acabou com isso aí, né? Aliás, acabou com muita coisa na área de cultura, praticamente, né? Então, desastrou tudo. A lei de incentivo é, no momento, a única coisa que alavanca a cultura, né, no país, né? A lei Rouanet no nível federal, a lei de ISS no nível municipal e a lei de ICMS no nível estadual. O problema é que, no nível particularmente do Estado, você não tem mais nenhum outro projeto de financiamento, nem de incentivo. Quer dizer, é só isso e não tem mais nada, não tem nenhum outro projeto, né, politicamente viável, culturalmente viável, né, para a produção. Você não tem nada disso no Estado. A lei de incentivo existe, mas a lei de incentivo desobrigou praticamente o poder público de tomar consciência das suas obrigações. Foi daí que saíram, por exemplo, as chamadas associações de amigos. A Associação de Amigos, por exemplo, do Museu Abílio Barreto. O anexo do Museu Abílio Barreto foi construído, uma boa parte dos recursos foi construído porque a Associação dos Amigos do Abílio Barreto conseguiu, né, verbas através da lei de incentivo de ISS, né, e conseguiu quase 45% do total da verba.
Esse é um problema. Conseguiu. Uma entidade pegou quase 45% da verba. Agora, eu acho que o Museu Abílio Barreto, isso não é um problema, né? Que isso é uma concorrência desleal. Entendeu? Não. O Museu Abílio Barreto é problema da prefeitura. A prefeitura que vai mantê-lo, vai fazer, vai ser o problema dela. Não é criar associações esparsas aí para poder fazer isso, igual tem BDMG Cultural. BDMG Cultural, pô, ele cria, é um órgão paralelo, né, que ele faz para ele mesmo, faz para o espaço dele, para a galeria dele, né? Não tem nenhuma outra, ele não ajuda nenhum outro projeto cultural. Ele faz o próprio dele, como todas as instituições financeiras acabaram fazendo. Você tem Itaú Cultural, você tem o banco não sei o que lá cultural, tudo você tem cultural. Quer dizer, o sujeito acabou fazendo, ele mesmo usa o seu próprio dinheiro para fazer o que ele quiser. Dentro da sua própria instituição que ele criou. Ele criou uma fundação cultural, cada instituição financeira. Então o produtor independente, ele está sempre numa situação difícil. Ele está sofrendo a concorrência, né, das próprias instituições aonde ele poderia buscar o dinheiro. É uma coisa terrível, isso não é fácil. Por outro lado, a lei de incentivo, por exemplo, do ICMS no Estado, é uma lei que é correta, mas é fora da realidade. A lei diz que 20%, né, da produção de um projeto, né, tem que sair do bolso da empresa, de dinheiro da empresa. Ué, se você fizer isso com uma empresa, você não vai conseguir nenhuma empresa que te patrocine. Nenhuma. Então, o que significa? Está na lei. Mas essa não é a realidade, porque o empresário não vai fazer isso. Ele não vai te dar os 20%. A não ser uma empresa ou outra aí, mas na maioria das vezes você não vai conseguir isso. Então, o resultado, você acaba tendo que usar subterfúgios fraudulentos para poder resolver esse problema. Você tem que pegar despesas que saem em nome da empresa, como se fosse os 20% que ela estivesse dando. Quer dizer, é uma coisa terrível, mas essa é a realidade. Por outro lado, também, a lei de ICMS do Estado, essa é mais terrível ainda, porque as empresas de pequeno porte estão fora da lei. Não pode. Lei que optou pelo sistema simples de imposto, não pode. Então, o resultado para o interior de Minas é um problema. Porque no interior de Minas, você pega uma cidade mesmo como São João del Rei, você tem aí no máximo 10 empresas que eventualmente podem patrocinar algum projeto. O 95% do comércio não pode, porque é de pequeno porte ou é do simples.